Professores, bem-vindos a mais um tutorial das atividades da apostila de tecnologia. Hoje faremos uma atividade do ensino médio, que serão os primeiros passos com JavaScript. Nós veremos sobre programação e criaremos um projeto artístico com JavaScript. O que seria o JavaScript? JavaScript nada mais é do que a linguagem de programação utilizada tanto para criar websites como para criar conteúdo dentro dos sites. Alguns conteúdos que se atualizam sozinhos, algumas figuras animadas, imagens, sons, design, etc. Hoje faremos uma introdução para nos familiarizarmos com a linguagem de programação JavaScript e como funciona. A plataforma que usaremos na aula é a P5 JavaScript. Para acessar, vamos na barra de pesquisa do Google. Digita na barra de pesquisa P5JS Editor. Essa primeira página que aparecer aqui, vocês podem clicar e entrar. Como a linguagem do JavaScript é toda em inglês, não iremos traduzir a página, pois pode ocorrer algum conflito. É importante, professores, que vocês façam aqui a inscrição, o cadastro, com o aluno de vocês, para depois nós podermos salvar o projeto, pois é somente para inscritos a função de salvar. Para isso, clicar aqui em cima no campo de inscrever-se e preencham os dados solicitados, realmente é necessário para mantermos e acessarmos os projetos. Retornando à nossa primeira página da programação, onde iniciaremos a aula de programação. O que seria o site P5JS? Ele é uma biblioteca virtual onde vários programadores que utilizam essa linguagem do JavaScript já deixam algumas funções salvas, o que facilita bastante para criarmos um projeto. Poderemos partir de uma base válida e de uma programação que funciona. Quando entramos na página vai haver alguns botões. O Play será o Start para nossas programações. Se apertarmos o Play, notem que surge na tela retângulo cinza. Ou seja, os comandos que estão aqui já formam essa figura. Em nossa aula de hoje, como estamos iniciando, nos familiarizando com essa linguagem do JavaScript, nós aprenderemos a editar e ter uma base das possibilidades que essa linguagem aqui já feita pode fazer de programação. Para isso, vamos editar de várias formas esse retângulo. Aqui na área de programação, estão as funções de comando. Temos, por exemplo, o comando do Setup e o comando Create Canvas. Se nessa etapa vocês já realizaram login, cliquem aqui, nesse Create Canvas. Aqui nós podemos alterar esse valor numérico. E quando vocês mudam essa numeração, altera também o tamanho do nosso retângulo. A primeira área de informação é a altura da nossa forma. A segunda área de informação é a largura da nossa forma. Clico no Play e podem observar que o nosso retângulo já aumentou de tamanho. Nós também podemos diminuí-lo. Basta alterarmos os dois números aqui, onde um deles representa o eixo Y e o outro eixo X. Para darmos sequência na aula usarei o tamanho 300 na segunda opção editável e 300 na primeira também. Vamos em Play, clicamos para vermos como ficou. Então vimos aqui a edição do primeiro comando que é nosso quadrado. Agora a próxima programação que nós faremos será utilizando esses códigos que já estão aqui. Editaremos o background, e para que serve? Note que ele está dentro da função Draw, que seria desenhar, colorir, logo quando editamos o background, ao mudar os números que estão aqui dentro. Ele é o número da matriz de cores. Ou seja, é nele que escolheremos a cor do nosso quadrado. Então, ele é um número que vai de 1, se a gente colocar 1 aqui, e depois irmos até o Play, já irá ficar a primeira matriz de cor que muda o nosso retângulo para cor preta. E ele vai até 250, que mudaria aqui para cor branca. Mas caso eu queira colocar uma cor específica, deixar colorido, eu posso sair dessa matriz e vir aqui, dentro dessa mesma programação, e inserir o código de cor. Como nós fazemos isso?
Toda programação, quando iniciarmos, teremos que fazer isso com os parênteses. E como eu mencionei anteriormente, a linguagem JavaScript é em inglês. Por isso escreveremos os nomes das cores nesse idioma, inglês. E além do parênteses, toda vez que nós adicionarmos um nome de cor, nós teremos que abrir o aspas. Quando clicamos em aspas, ele já abre e fecha. E aqui dentro nós digitamos o nome da cor que quiser em inglês. Vamos adicionar aqui o laranja para testar. Quando dou play, olha, o meu retângulo já mudou de cor. Então, ele estava lá na matriz 250 branca, mas eu troquei aqui, então adicionei o laranja e ele mudou de cor. Eu posso mudar também, por exemplo, colocar vermelho. Qualquer cor que eu quiser aqui, eu adicionando ela em inglês. Por exemplo, blue. Do Java, como que funciona essa matriz? Por exemplo, se eu quiser mudar o retângulo daqui, eu quero colocar ele em outro lugar. O que eu faço? Eu tenho que saber que o funcionamento da matriz é através dos eixos X e Y. O eixo X, ele passa aqui em cima na horizontal. O eixo Y é o eixo lateral na vertical. E os dois seguem uma escala crescente, uma ordem. Então, é 0, 1, 2, 3. E vai crescendo. Caso eu queira, por exemplo, mudar o meu retângulo de lugar, eu preciso fazer uma linguagem de programação que se mova através dos eixos. Como nós faremos isso através do script? Nós vamos adicionar um novo comando, e ele será o reqt. Esse comando reqt terá 4 propriedades dentro dele, as 2 primeiras são justamente as matrizes do nosso retângulo, os eixos x e y. E as 2 últimas propriedades seriam o tamanho do nosso retângulo. Para começarmos, teremos que adicionar o nosso novo comando, o rect. Lembra que eu falei para vocês, estamos abrindo uma nova programação para inserir um novo código ali dentro. Como nós fazemos isso? Iniciamos sempre abrindo nossos parênteses. Em seguida, ele já abre e fecha para nós. Agora vamos começar a inserir nosso código dentro dos parênteses. Então vamos supor que quero mover meu retângulo para a parte superior. Para realizar isso, teremos que primeiro adicionar os valores numéricos do eixo X. Como nosso objetivo é que ele fique aqui encostado, o eixo X eu vou adicionar 0. Para a programação seguir, é sempre importante nós usarmos a vírgula para adicionar o próximo elemento, e depois tecla espaço. Agora nós temos que adicionar o meu eixo Y. Qual seria o valor numérico dele? Como queremos que nosso retângulo fique na parte superior, nós podemos adicionar 0. Se quiséssemos que ele ficasse um pouco aqui mais pro meio, eu posso adicionar, por exemplo, o comando 100, que ele virá aqui, um pouco mais para baixo. Essa parte é livre à criatividade de vocês, podem ir testando. Retornando, como queremos que ele fique na parte superior, o eixo Y eu também vou adicionar 0. Novamente a vírgula, depois teclamos espaço para adicionar a nova propriedade. Agora, essa é a propriedade de tamanho. Nela, vamos definir o tamanho do nosso retângulo. Então, eu posso definir aqui, e colocar o número 20, por exemplo, para que nossa forma fique menor. Para finalizar a programação, sempre com ponto e vírgula. Agora quando apertamos o play, olha só nosso resultado. Já vemos que nossa forma em branco, ela está nas propriedades que definimos. Nós definimos ele no eixo 0, lembram? Tanto na matriz X quanto na Y, e com propriedade de 20. Se quisermos alterar, basta virmos aqui e alterarmos os valores numéricos. Por exemplo, se queremos que nossa forma fique um pouco mais para a direita, temos de vir e adicionar aqui, alterando os números. O primeiro eixo X. O segundo número eixo Y. Nós queremos deixar mais ou menos para a direita, na mesma propriedade do mesmo tamanho, e quero aumentar, acho que está muito pequeno o meu retângulo. Vamos no play para testarmos. É assim que eu der o play. Vejam que já executou esse novo comando. Aqui na nossa telinha de programação a alteração. Agora, professores, vocês podem estar alterando junto aos seus alunos. Podem explorar, testar e ver o que fica legal ao projeto de vocês.
Notem aqui que cada nova linguagem que inserimos, cada nova programação digitada nessa área, as alterações serão vistas na tela ao lado. Certo? Notem também que o retângulo que nós formamos está na cor branca. O azul que vemos ao fundo na mesma forma é nosso background. Nosso fundo que fizemos antes. Se não quisermos o branco, podemos alterar a cor dele também. Para isso, temos de adicionar aqui um novo comando, nessa mesma função aqui do Draw. E o comando que vamos inserir é o Fill. E como agora na nossa programação, estamos lidando com cores, seguiremos aquele mesmo padrão. Abre parênteses, abre aspas, escreve o nome da cor em inglês. E assim que eu der o play aqui na programação, aqui deu um erro. Por quê? Porque na programação temos que seguir as regras de linguagem. Nesse caso, nessa linguagem, a letra F foi digitada em maiúsculo, mas na realidade ele é minúsculo. Notem que após alterar, ele já corrige para mim. Então vamos na programação e mudamos. Ok? Precisamos estar atentos a esses detalhes. Tudo bem. Agora aqui, retornando à apostila. Ela será nossa base didática, nela tem todas as informações, detalhes, como que é essa linguagem, como ele deve ficar programada. Isso nos auxiliará a manter os padrões e evitarmos erros de linguagem como esse que aconteceu. Revisando com esse comando Fill, nós alteramos a cor do forma que criamos. Nome da cor sempre em inglês. Vamos no Play para dar o comando para iniciar. O que mais podemos fazer? Por exemplo, ele está com uma bordinha preta, mas vamos supor que eu quero mudar a cor dessa borda. Para realizar isso, usaremos um novo comando. Para definirmos a cor da borda do nosso retângulo, já que a borda atual dele está contornada em preto. Como faremos então? Temos de vir aqui na programação. Adiciono o comando stroke. Como nossa programação ainda está no âmbito da cor, usaremos o mesmo padrão de linguagem. Abro parênteses. Com a cor a gente vai abrir a aspas. Escreve o nome da cor em inglês. Fecha aspas. Fecha as parênteses. E finaliza aqui a linha com ponto e vírgula. Então, se eu dar o play aqui para ler minha programação, já vai alterar aqui, tá vendo? Então, meu quadrado já ficou com as bordas amarelas. E aqui podemos ir trocando, colocando de acordo com o projeto de vocês. Vamos trocar algumas vezes, para que os alunos possam ver o funcionamento da linguagem de programação. Vou mudar para vermelho, então escreveremos a cor em inglês. Olha lá, já vemos que foi alterado o contorno do meu retângulo. Pessoal, outra função que podemos verificar é que o computador, quando estamos utilizando a plataforma de programação, ele grava várias informações, e uma dessas informações é a posição do nosso ponteiro, em que o nosso mouse aqui se localiza no eixo X e no eixo Y. Enquanto estamos navegando aqui, o computador está fazendo essa leitura e registro. O que podemos fazer com essa informação? Podemos usar o comando de mouse X e mouse Y para encontrarmos esses valores no eixo X e no eixo Y, ou seja, a posição do mouse. Após encontrarmos as posições no eixo X e no eixo Y, também podemos alterar a posição do nosso retângulo, sem precisarmos definir tudo novamente no comando rect. Para encontrarmos a posição no eixo X e no eixo Y do nosso mouse, para fazer o nosso retângulo mexer-se de acordo com o nosso mouse. Vamos vir aqui em adicionar um novo comando. Nós usaremos o mesmo comando, tudo bem? Ele será o rect. Queremos então que ele leia a informação de onde está o meu mouse, para assim aparecer o retângulo na posição do meu mouse. Vamos alterar os números que já estavam programados. Para fazermos essa mudança, vamos escrever o comando mouse X, vírgula, depois, espaço, mouse, todo em minúsculo também, mouse Y, vírgula, espaço, sobre o valor do tamanho. Nós ainda iremos definir o valor e tamanho do nosso retângulo. Mas para o exemplo, para praticarmos e ter exemplo, usarei o valor numérico de 20. Então, eu coloco aqui o valor, fechamos a programação com parênteses, ponto e vírgula.
Após clicar no play para ler nossa programação nova, olha só, aonde o mouse se mover, o meu retângulo vai seguir. Mas vamos supor que na programação no site no jogo que vocês estão criando, vocês só querem que o retângulo apareça quando for clicado o mouse. Quando não estiver clicado, vocês querem que ele suma, que o retângulo suma. Como faremos isso? Qual foi a programação aqui que a gente usou para definir o mouse? Para definir o eixo X e Y para o retângulo acompanhar o mouse? Foi essa rect, lembram? Agora, como queremos que nossa forma só apareça quando clicarmos? Precisamos vir aqui em cima dessa programação do rect e adicionar a programação if. Esse é o código, if. Quando nós formos abrir para inserir a programação, o que nós temos de fazer? Precisamos abrir parênteses. Para iniciarmos essa programação, digitamos primeiro a palavra mouse, todo minúsculo, a letra I, em maiúsculo, a letra S, em minúsculo. Depois, precede, com P em maiúsculo, e com duas letras S. O que essa programação significa? Que queremos que o retângulo apareça somente ao pressionar o mouse. Quando clicarmos, vamos testar agora se deu certo no play. Olha só, deu certo, está aparecendo aqui. Quando eu desclico, ele some. E quando eu clico, ele aparece. Pela matriz do X e Y, ele acompanha o mouse por onde for. Vamos supor que queremos que apareça aqui o retângulo e por todo lugar que eu passar com o meu mouse, fique a figura do retângulo como um rastro. Para que assim possamos criar algum desenho, uma figura. Como que eu posso fazer esse comando? Comando para que os retângulos fiquem fixos na tela e ao mover o mouse deixar um rastro. E por que quando soltamos o retângulo some? Porque a função do background está inserida na função do draw. O que acontece toda vez quando soltarmos o mouse, a tela ela vai ser pintada novamente. Essa pintura abrange inclusive o nosso retângulo. Para programarmos essa etapa, vamos nessa função do background e vamos modificar ela de quadrante. Vamos remover ele, nós podemos usar o atalho de tecla Ctrl mais X. Após retirarmos ela, vamos inserir ela aqui, nesse primeiro bloco. Usamos o atalho de tecla Ctrl mais V. Agora ela já foi inserida, corrigimos aqui para ficar alinhado. O de cima também. Agora, quando executarmos nossa programação, a linguagem vai compreender que ao clicar, meu retângulo irá se manter na tela. Independente se eu soltar ou não, o desenho ainda ficará aqui. O desafio proposto na atividade da apostila é exatamente esse, ok? Com seus alunos podem ir explorando, modificando a cor, o tamanho do nosso retângulo, a borda. E no fim, nós criaremos um projeto artístico baseado na linguagem JavaScript. Ok. Com os alunos aí, vocês vão criando. É muito legal os efeitos que criam aqui. Criam o efeito 3D também. E aí é a hora de usar a criatividade e a imaginação de vocês. Espero que tenha esclarecido. Até o próximo tutorial. Tchau, pessoal!